A grande Noruega não se intimidou pelas ameaças da pequena China. Avançou contra a muralha e deu o Prêmio Nobel da Paz ao dissidente Liu Xiaobo. Caio, ele já, lá na prisão, sabe que ganhou o Prêmio Nobel? Ele suponho que esteja na nobre companhia de Sakharov, de Walesa e Suu a líder da Birmânia, gente brava gente da humanidade que ganhou o prêmio, ou estava na prisão ou não pôde ir recebê-lo na Suécia. É uma boa semana para o Nobel para a Humanidade. Quinta-feira o Vargas Llosa, sexta-feira o Prêmio Xiaobo. É o seguinte, ele é um líder pragmático, sensato, digno. Alguns dissidentes acham que ele é muito oposição leal ao regime. Imagine, 11 anos de cana, se sua oposição leal na China. Ele é um sujeito... Oposição leal é conivente com o regime? Não é conivente, ele ajudou, ele negociou com os gorilas em 4 de junho de 89, na Praça da Paz Celestial, que não houvesse um massacre ainda maior, para que os estudantes pudessem sair da praça. Foi só isso, ele negociou, evitou o sangue, só isso. Ele foi lá e falou com ele negociou, ele estava na praça, Não dá tiro? Como é que ele falou? Ele convenceu os estudantes a saírem da praça, porque ia ser um suicídio naquela ocasião. O fundamental é o seguinte, ele é um subversivo, a China tem razão, porque ele quer construir uma ordem democrática e de respeito aos direitos humanos e que os prisioneiros sejam libertados. A inspiração dele é a Carta 77, inspirada por quem? Václav Havel, o dissidente tcheco 77, que apresentou o nome do Xiaobo para ganhar o Nobel agora. Ou seja, tudo anda em ciclos nesses regimes comunistas. Queremos repetir a experiência da Europa Oriental nos anos 70. Ironicamente, na prisão, o que ele faz o dia inteiro? Ele lê Kafka. Ô, Ricardo, afeta os negócios chineses? A China está tão irritada? Não faz a menor diferença para os negócios chineses, mas isso não significa que o prêmio não seja importante. Ele é simbólico e é exatamente onde o Ocidente tem algum espaço para pressionar, que é na parte política. Na parte econômica é uma grande ilusão, é uma grande pataquada, mas na parte política o Ocidente deve e tem condição de pressionar sim, e acho que faz muito bem em pressionar, que é o simbolismo implícito nesse prêmio Nobel. Ô, Diogo, um dia, talvez no futuro distante, o presidente Lula pode ser Nobel, ele tem prestígio internacional, já passou pela prisão, fez greve de fome, é o nosso fórum. Vamos ver o repertório dele aqui, as credenciais do Lula. Amigo do genocida, o negador do holocausto iraniano Ahmadinejad, apoia o carniceiro cubano Fidel Castro. Ele, aliás, a propósito de greve de fome, associou os grevistas de fome cubanos a bandidos comuns. Amigo do tiranete venezuelano Hugo Chávez. O que fez o Nobel neste ano foi associar paz a direitos humanos. Se esse é o critério para o Prêmio Nobel da Paz, o Lula não tem muita chance, não. Bom, mas se esse fosse o critério, é o seguinte, o Obama não tinha ganhado no ano passado e menos ainda o Arafat no passado, né? Olha aqui, pois esse foi o critério deste ano. Esse foi um bom ano para o Nobel, o Vargas Llosa e o Xiaobo. Esse era o ponto que ia fazer. O Nobel deu uma endireitada boa. O Lula, se não tivesse essa camaradagem, essa turma que ele se associou nos últimos tempos, ele tem prestígio internacional suficiente, ele teria, para poder funcionar como pacificador, mediador, mesmo sem falar a língua, de crises, principalmente na América Latina. Agora, um amigo dele, que nunca vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, essa semana vai à fronteira do Líbano jogar pedra em Israel. Jogar pedra em quem, Caio? São pedras simbólicas. O sonho do Ahmadinejad é destruir o Estado de Israel. Já que ele não pode fazer isso e jamais fará, então ele vai jogar umas pedras para exprimir o caráter simbólico. No mato? Não, depois da cerca. Já que ele não pode jogar pedra em mulher, é isso aí, vai acabar a frase. Eles estão acostumados a jogar pedra. Tem uma proposta em Israel, inclusive, meio de chacota, aproveitar e mandar o Mossad cruzar a fronteira e sequestrar o Ahmadinejad e colocá-lo em julgamento por crime de genocídio. Vamos voltar para a China. Nesta semana, a guerra do câmbio e do comércio ferveu e foi o tema da reunião do Fundo Monetário, do Banco Mundial e do G20 em Washington. Angélica, os dois lados da moeda. Agora é a vez da muralha contra a China. O mundo quer proteção. Em todas as partes existe uma escalada de alertas e medidas contra o valor
baixo da moeda chinesa, que favorece as exportações do país. O ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, fala em guerra cambial. E num fato raro, democratas e republicanos fazem trégua nos Estados Unidos para se unirem na batalha comercial contra os chineses. A muralha cresce. Professor Ricardo, você sempre gosta de dar os dois lados da moeda. Quais são e quem está certo? Olha, Lucas, essa moeda não tem só dois lados, ela é multifacetada, tem vários. Do ponto econômico mais óbvio, os dois lados da moeda são o seguinte: uma moeda mais forte significa que é o que os americanos querem que a China tenha, significa menos competitividade para vender fora e, por outro lado, significa consumidores mais ricos. Se os americanos conseguirem o que eles querem, que é fazer com que o dólar fique ainda mais fraco e o yuan chinês mais forte, eles vão sim tornar os produtos americanos mais competitivos, o que, aliás, vai ter que acontecer e deve acontecer de duas formas. A primeira é a moeda e a segunda é recessão nos Estados Unidos, salários mais baixos é a outra coisa que vai tornar os produtos americanos mais competitivos, mas eles vão conseguir uma segunda coisa, que é tornar os consumidores chineses mais ricos e os americanos mais pobres, que é uma outra coisa que também vai acontecer de qualquer forma. Só que isso tem várias implicações. O Paul Kennedy escreveu um ótimo artigo sobre isso. Uma importante, geopolítica, significa tornar os Estados Unidos, em termos geopolíticos, mais fracos e a China mais forte. Então, a gente olha muito só para um aspecto disso, que é o aspecto de produção, mas tem várias implicações fundamentais. Agora, com pressão americana ou sem, vai acabar acontecendo sim mais apreciação do yuan, mais queda do dólar, e não só do yuan, de todas as moedas emergentes apreciando e todas as ricas, não só o dólar, caindo. A gente vai ver isso nos próximos anos de qualquer jeito. E, naturalmente, a consequência é a valorização também do real. Definitivamente, tanto que essa semana o governo tomou duas medidas para tentar evitar isso. Uma foi o IOF, o Imposto sobre a Entrada de Investimentos Estrangeiros em Renda Fixa, funcionou por um dia. A segunda foi fazer com que o Tesouro Brasileiro possa comprar mais dólares, tentando aumentar aqui no Brasil a demanda de dólares. Também não teve impacto praticamente nenhum. Várias outras medidas serão adotadas pelo Brasil, por outros países emergentes, pela própria China, para evitar que as suas moedas se apreciem muito rapidamente. Tudo que elas vão conseguir fazer é reduzir o ritmo de apreciação. Mas a direção está dada. A única coisa que muda essa direção é uma nova grande recessão no mundo, os investidores morrendo de medo, tirando o dinheiro de onde ele está investido hoje, que é nos emergentes, e isso faria com que as moedas dos emergentes temporariamente se desvalorizassem, e muito, mas por pouco tempo. Como aconteceu no final de 2008, primeiro trimestre de 2009. Diogo, a Europa está unida nessa guerra contra a China? A Europa está unida, sim, e nessa circunstância está do lado dos americanos e do dólar, porque existe uma questão essencial aí. Eles não apenas prendem os dissidentes políticos, como eles têm um câmbio manipulado. Existe uma manipulação do câmbio na China que impede que as forças do mercado consigam regular isso daí. O que diz o Ricardo é absolutamente sensato, mas para que tudo isso aconteça e haja esse grande rearranjo, os chineses têm que soltar a moeda. O Brasil tem o câmbio razoavelmente livre e, de fato, a moeda se valoriza ou desvaloriza de acordo com o fluxo comercial, com o fluxo cambial. Na China, nada disso é possível. E os Estados Unidos, nessa situação, já estão reféns dos chineses. A gente não tem uma saída que não seja um câmbio chinês livre. Só tem um ponto importante, que é a única forma de acontecer, Lucas, é os chineses parando de comprar os títulos do Tesouro Americano, parando de financiar o déficit americano, senão não tem como acontecer, tá? E isso gera outros equilíbrios nos Estados Unidos. Drogados. Ainda bem, graças aos céus, eles que parem de gastar. Como é que você explica o milagre de unir democratas e republicanos no meio dessa... Existe um momento de desvalorização mental e política nos Estados Unidos, com gestos demagógicos, como essa decisão da Câmara dos Deputados, e também da opinião pública, as pesquisas das últimas semanas... Qual decisão, cara? Explica qual a decisão. A decisão é você realmente pressionar a China, caso ela não desvalorize sua moeda. Realmente teremos desvalorize atitudes, não valorize sua moeda. Não valorize medidas tipo retaliação comercial. O que está tendo nos Estados Unidos é preocupante. Está tendo uma reação tardia à crise econômica em termos de uma hostilidade à globalização
e a própria questão do comércio livre, que era uma pedra de toque, sempre foi do Partido Republicano. E, no entanto, mesmo candidatos republicanos hoje em dia, eles embarcaram nessa demagogia que é errada. Aliás, se você segurar o freio no caso da China, vai acontecer uma outra coisa. Esses produtos baratos que a China produz hoje em dia, eles vão migrar, vão para Bangladesh, vão para o Vietnã. Ainda tem gente mais pobre ainda do que os chineses, capazes de permitir esse tipo de comércio nesse mundo de hoje. No próximo bloco, a guerra... Não, no próximo bloco são os loucos e paladinos da campanha americana. Agora, uma cantora lírica brasileira que vai se apresentar em Nova York com André Dequette. Acho que o nome dele é esse mesmo, se não for, desculpa. Angélica, a linda e pacífica Diana Daniel.